Meus amigos, uma boa tarde. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nos proteja e nos ampare. Jesus, que é o médico das almas e dos enfermos, nos dê a paciência necessária para que todos nós possamos suportar nossas provas, que são tão benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Então, vamos para mais um ensinamento que virá através das mensagens, como foi falado anteriormente, dos apóstolos que conviveram com o nosso Senhor Jesus na Palestina e que estiveram com ele numa pequena comunidade, no município de Sacramento, no alto de uma montanha, sob o comando de Maria Santíssima. Ele estiveram com Eurípides Barçanufo, todos eles. E cada um deles deixou uma mensagem, que foram registradas em ata, que está neste livro aqui. Eurípides Barçanufo, o médium de Jesus. Então, quem presidia os trabalhos no que tange a parte espiritual nessa época, em 1906, era Vicente de Paulo. Muito bem. E quem comandava, quem presidia os trabalhos na vida material, nesse centro, era nada mais, nada menos que Eurípides Barçanufo. E no dia 11 de março de 1906, Vicente de Paulo, que estava presidindo os trabalhos, ele nos diz: Deus seja entre vós, meus filhos. Em verdade vos digo que o homem deve sempre procurar a prática das virtudes, que são o apanágio divino que conduz ao reino do nosso Pai Celestial. Então, na abertura dos trabalhos, São Vicente de Paulo, ele já começa abrindo os trabalhos nos dizendo esta verdade. Olha o que ele fala, vou repetir. Em verdade vos digo que o homem deve sempre procurar a prática das virtudes. Por quê? Aí ele responde, que são o apanágio divino que conduz ao reino do nosso Pai Celestial. Isso quer dizer o quê? Que todos nós estamos aqui na Terra para adquirir o maior tesouro que uma pessoa pode adquirir, que o ladrão não rouba nem a traça corrói, que são virtudes. Porque, pessoal, quando nós partirmos desta para melhor, quando todos nós retornarmos ao nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro local de origem, que é o plano espiritual, o cosmo, o universo, Deus nos criou no universo. Porém, como já foi falado inúmeras vezes anteriormente, nós ainda não fazemos jus a permanecer lá no nosso verdadeiro local de origem. Por quê? Porque nós ainda estamos ligados, presos a hábitos do passado, secular, em que nos comprazíamos no equívoco. E ainda estamos presos a esses hábitos. Por exemplo, vou citar alguns. Por exemplo, julgar, preconceito, impaciência, intolerância, melindre, ciúme. Ainda não aprendemos a nos relacionarmos. Quer dizer, não é melhor parar? Se eu for continuar a falar, dá para encher um caderno de tanto hábito que nós não queremos, mas que estão, lamentavelmente, ainda inseridos no íntimo do nosso mais íntimo, ou seja, nos arquivos da memória do perispírito, da alma refletido no perispírito. Então, nós ainda não fazemos jus a permanecer lá. As portas do céu ainda não estão abertas para nós outros, enquanto estivermos ainda inseridos em nossa alma com impurezas. Por isso Jesus falou,
Se não vos fizerdes como criança, jamais permanecerei no reino dos céus. Então, lamentavelmente, nós ainda vamos ficar por muito tempo ainda nesse círculo vicioso de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque nós somos, quando a gente chega lá, nós somos atraídos por essa ligação, porque Jesus falou, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu pensamento, está o teu coração. Então, nós estamos presos aos hábitos. Então, quando a gente aprender a não ter mais preconceito, a ser tolerante com o nosso próximo, né? Não praticar maledicência, não é? Aprender a dar outra face, a engolir o sapo. Quando a gente aprender tudo isso, aí sim não há mais necessidade de retornarmos para a terra. O que é da terra é da terra. E o que é de lá é de lá. É assim que funciona. Por isso que Vicente de Paulo, ao abrir os trabalhos, ao iniciar os trabalhos, ele já começa dizendo a prática das virtudes, que é o apanágio divino que conduz ao reino do Pai Celestial. Por isso é que vos consinto a prática da caridade. Então ele está sugerindo, propondo que nós outros pratiquemos a caridade, a doçura, a benevolência para com os nossos semelhantes. Eis aí o que todos nós viemos fazer na terra. E aí ele continua, sim, aquele que assim fizer está no caminho verdadeiro que conduz diretamente a Deus. Olha o que Vicente de Paulo fala. Quem tiver nesse caminho, não é? Sim, aquele que fizer, né? Está no caminho verdadeiro que nos conduz a Deus. Aí ele fala, abertos estão os trabalhos, continuarei sempre pela escrita. Entendeu? Então ele vai continuar fazendo psicografia com Eurípides Barçanufo, porque Vicente de Paulo era o guia protetor de Eurípides Barçanufo. Aí agora vem uma mensagem de Ana Borges, que é um espírito muito evoluído. Vamos ver o que, vamos prestar atenção no que ela vai nos transmitir na noite de hoje. Ela começa dizendo, mais uma vez veio entre vós, Deus de clemente bondade, permiti que esta vossa humilde serva venha entre os seus sinceros irmãos para repartir de boa vontade o pão espiritual que me destes ensejo de o adquirir. Meus irmãos, Ana Borges continua, meus irmãos, aqui me acho para vos confessar que assim procedendo, isto é, os eleitos do Senhor, deveis aceitar os salutares conselhos que os mesmos vos dignem dar. Então, ela está dizendo que todos nós devemos aceitar os conselhos de toda a pleiade de espíritos de escola que estava ali, naquele centro, não é? Sendo presidido por Vicente de Paulo e Eurípides Barçanufo, para a gente aceitar as sugestões deles. Aí ela continua, Vicente de Paulo se colocou espiritualmente à frente desse pequenino grupo de filhos obedientes da doce e sempre meiga Maria. Olha que mensagem, hein, pessoal? Olha que relato que a Ana Borges está nos dando. Ela está falando que Vicente de Paulo se colocou espiritualmente à frente desse pequenino grupo, tá vendo? De filhos obedientes da doce e meiga Maria. Então, todo esse grupo de espíritos de escola da época da Palestina, que conviveu com Jesus, trabalhou com Jesus, serviu com Jesus, todos eles estavam ali, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, no alto de uma montanha, sob o comando, não é? Ou sob a responsa, sob o comando de São Vicente de Paulo.
com a proteção de Maria Santíssima. Porque tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela reunião era por causa de Maria. Né? A pedido de Maria, a Deus. Aí, ó, a doce e sempre meiga Maria, para necessariamente conduzi-los à mansão bendita do Pai, de infinita bondade. E pois com sinceridade que vos falo. Que maravilha! Ela continua. Deus é soberanamente bom. Quando aqui na terra, eu estava aqui na terra, reinado de misérias, eu tive de vir reparar faltas passadas. Longe, bem longe estava de supor que, ao sair dali, teria que me achar entre aqueles que me foram mais caros durante esta mesma vida terrena. Olha que coisa interessante. Vou repetir essa parte que eu gostei. Deus é soberanamente bom. Quando aqui na terra, reinado de misérias, eu tive de vir reparar faltas passadas. Longe, bem longe estava de supor que ao sair dali, teria de me achar entre aqueles que me foram mais caros durante esta mesma vida terrena. Então ela não supunha, quando ela desencarnou, que ia se encontrar com as pessoas que eram mais caras, ou seja, os familiares, pessoas do seu convívio. Ela continua, de lá, das soberbas alturas, onde nosso misericordioso Pai tem sua residência, desceram os anjos do Senhor, entoando maviosos cânticos que arrebatavam, deleitavam o meu espírito. Fui então conduzida pelas imaculadas e níveas mãos das verdadeiras irmãs de Maria. Hoje é com imenso e indizível prazer que, de tão sublime momento, me recordo. É simplesmente sublime. Caríssimos irmãos, a entrada de uma filha de Deus, que procurou sempre obedecer aos santos mandamentos das leis de Deus, no reino dos puros. Isto vos digo, não por afanar, não longe, bem longe estou de nutrir esses sentimentos de orgulho e vaidade, mas o faço tão somente como incitamento que tenha, por fim, conduzir-vos à observância daqueles sagrados mandamentos. Está vendo? Então, ela está nos sugerindo e nos propondo, não é? Nos esforçarmos para seguirmos os fundamentos e as diretrizes do nosso Senhor Jesus, para que todos nós venhamos a usufruir das benesses e dos momentos felizes que ela passou quando retornou ao seu verdadeiro local de origem. Ela continua agora, ao me despedir de vós. Por hoje, bem entendido, pois sempre estarei pronta para vos proteger. Senti que meu espírito eleva ao Senhor uma rogativa, uma prece. Deus clemente e misericordioso, eu vos suplico mais uma graça, mais um favor, um obséquio, Senhor. Dai que estes pequeninos que se reúnem em nome do seu unigênito Filho possam, Senhor, gozar conosco as delícias que presentemente fruímos. Pai, que lá destas soberbas e magnificentes paragens desça sobre eles um raio de vossa misericórdia e que a vossa salutar e boníssima bênção recaia sobre eles. Então, veja bem, ela fez uma prece rogando a Deus que pelo menos um raio de luz do local em que todos aqueles espíritos de escola se encontravam e ela também, dos benefícios que ela recebia, recaísse sobre nós. Porque ela queria que todos nós recebesse e passasse também pelos momentos felizes que ela está passando lá, junto com esses que se esforçaram para seguir
os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Aí ela escreve aqui embaixo, Ana Borges, é o nome dela. Quando ela terminou de falar, vamos ver quem vai terminar os trabalhos. Agora vem Curadais. Curadais, pessoal. Curadais foi um cidadão, o nome dele era Vianney Curadais. Um padre que tem uma mensagem no nosso evangelho. Eu não sei qual é o capítulo, mas ele tem uma mensagem. Se eu não me engano, essa mensagem de Vianney Curadais, ele fala sobre a cura. Tinha uma menina que estava doente e a mãe pediu que ele, como padre, quando estava vivo na terra, fosse lá curar essa menina, que ele tinha o dom da cura, Vianney. E aí, no nosso evangelho explica, agora estou me recordando, no nosso evangelho explica que o importante não era ele estar ali para curar, através da fé dele e da autorização do plano espiritual de Deus, a cura da menina. Porque a principal cura não seria a da doença física dela, mas da alma que refletia a sua patologia no corpo físico da menina. O Evangelho fala sobre isso, depois vocês consultem. Então agora, a Ana Borges acabou de falar, agora quem vai falar vai ser justamente ele. Então vamos ver o que ele vai nos dizer. Então ele começa nos dizendo, aqui, meus filhos, deixai que o pobre Curadais, que é ele, né, venha também entre vós, para dirigir-vos uma palavra de cumprimento e de sugestão. Deus, meus filhos, é por excelência previdente, bom e misericordioso. Os homens que ignoram as qualidades essenciais e infinitas de Deus se degladiam em contínuas guerras de palavras, de ações dignas tão somente do pobre selvagem, dos ímpios sertões que, não tendo conhecimento devido, se entrega a toda sorte de barbaridades e selvagerias. Se os homens, filhos meus, soubessem o que é Deus, não por certo se entregariam aos vícios que tanto maculam seus pobres espíritos, que baixaram neste mundo, tomando pela lei natural da reprodução um corpo, dentro do qual pudessem reparar tantas faltas cometidas em vidas anteriores. Eu, pois, vos consinto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a trilhar caminho diverso, isto é, trilhai sempre pela senda que aprove a tão elevado Senhor alçar, obedecendo aos santos desígnios de Deus, aos pequeninos seres humanos deste mundo de provações. Em que achais? Segui sempre as pegadas do Divino Mestre, e ele lá do alto, trono de sua majestade e glória, estará de braços abertos para receber-vos e conduzir-vos ao seio bendito de seu augusto, bondoso e onipotente Pai. Filhos, mais uma vez vos digo, não esqueçais nunca, ouvistes, filhos, os preceitos que aprove vos dá o nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele é a luz que alumia a todos que a este mundo vêm. Segui, pois, a nosso Senhor Jesus Cristo em todas as emergências de vossa vida terrena, assim como na espiritual. Por hoje basta. Filhos, tornarei a vir confabular convosco mais algumas vezes. Deus vos abençoe e ilumine. Curadais. Ficou aí, portanto,
a mensagem de Ana Borges e em seguida de Vianney Curatais. E para terminar, os trabalhos daquele dia, 11 de março de 1906, presidido aqui na Terra, em Minas Gerais, por Eurípides Bassanufo. E agora, para encerrar os trabalhos na parte espiritual, vem Vicente de Paulo nos dizer o seguinte: meus amiguinhos, é necessário que também eu venha entre vós para cumprimentar-vos, para saudar-vos. Eu sou aquele que vos quer, e muito. Sois como assim não deveria ser? Sois os novos continuadores da mais pura e santa doutrina que foi pregada na terra. Não me conheceis, mas vos digo que estou ao vosso lado para vos auxiliar, a semear os germes fecundantes que brotarão um dia. Crescerão, enflorescerão, frutificarão e saborearão seus frutos, pois são aqueles com que se alimentam os servos de Deus. São as palavras sagradas que os puros lábios do meigo nazareno proferiram quando ali esteve, preparando a seara bendita do Senhor. Ide, vós, meus bons amiguinhos, não retrocedais mais deste caminho que ora encetastes, que jamais procureis desmentir os elevados conceitos de que vós fazem aqueles que, como vós, meus bons e ótimos amiguinhos, não procureis nunca afastar do caminho do bem, do amor e da verdade. São os mais sinceros e leais e puros votos que este pequenino, vil e miserável servo de Deus faz por vós. Por hoje estão terminados os trabalhos. Vicente de Paulo. Olha como ele se autodefinia, hein? Vil, miserável, servo de Deus. Se ele se autodefine assim, nós. Mas, enfim, fica para nossa reflexão. Esses ensinamentos, para que todos nós nessa terra, olha as mensagens que a gente está recebendo, pessoal, dos apóstolos de Jesus, de cada um deles. Eles se agruparam em nome de Maria Santíssima, a pedido de Maria Santíssima, para nos trazer, não é? O seu coração, o seu amor, para nos direcionar para a estrada e o caminho que leva e conduz ao nosso Senhor Jesus. Façamos, portanto, pessoal, um esforço inaudito para vencermos, pelo menos a nós mesmos, para que assim a nossa vida fique menos dolorosa. Porque o maior inimigo que nós temos aqui na Terra somos nós mesmos. O que está dentro de nós. Nossas atitudes, ação e pensamento. Esse é o maior inimigo que nós temos. Não é o coronavírus. Mesmo porque o corona surgiu justamente daí. Da personalidade humana. Da Terra. Dos conceitos e dos valores equivocados da Terra. Que são contrários aos verdadeiros valores, que é o do nosso Senhor Jesus, que é renunciar à própria personalidade, ou seja, dar a outra face, engolir o sapo, como se costuma dizer. Então fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos. Assim, outra coisa, depois de amanhã virá outro ensinamento desses mesmos mensageiros de Jesus. Então, as próximas mensagens o próximo vai ser Antônio Felisberto de Carvalho. Em seguida vem Vicente de Paulo. E depois Vicente de Paulo novamente. Então, muita paz a todos e uma boa noite.